Outra personagem muito importante na vida do Montague foi a Clarice. A Clarice era a vizinha dele, era uma menina, provavelmente uma adolescente, uma jovenzinha, que morava perto da casa do Montague. Ela morava com o tio e com a mãe, eu acho, não sei, com a família dela. Gente, a Clarice foi como se fosse um anjo, sabe? Como se fosse uma luz no fim do túnel do Montague, porque foi ela que abriu os olhos dele. Foi ela que fez o Montague entender que havia algo errado naquela sociedade, que havia algo errado nele, com a esposa dele, e que não precisava ser assim. A Clarice, gente, inspirou o Montague, sabe, a querer mudar, a enxergar a verdade. Ela ficou muito pouco tempo na história, mas ela teve um papel crucial na narrativa, nessa trama. Vamos ver se tem outro personagem. Eu acho que são mais esses os principais. Lá pro final a gente vai ver uns 4 ou 5 personagens que aparecem para apoiar, para acolher, na verdade, para acolher o Montague, já bem no finalzinho da história, mas eu não me lembro o nome deles, tá? É citado sim, pelo menos o nome do líder do grupo. Só que eu não tô lembrada aqui, porque como eles aparecem muito rapidamente, em pouco tempo, não marcaram muito, sabe? Mas eles tiveram um papel importante na hora de acolher o nosso protagonista. E tem o sabujo, que é uma raça de cachorro, né? Sabujo, só que na história o sabujo é mecânico, não é um cachorro normal. Até agora eu não entendi. Será que tem alguma coisa a ver com ficção científica, o cachorro ser mecânico, ser máquina e não ser um cachorro normal, um animal? E será que nessa história não havia animais, cachorros animais normais? Não sei se isso foi proposital do autor, mas tinha um sabujo mecânico que estava sempre tomando conta do Montague, tá? Na verdade, qualquer pessoa podia ter um sabujo em casa, mas eu não sei por que sabujo, né? Por que tinha que ser um sabujo, não um Yorkshire, não um, um, um bulldog? Por que tinha que ser sabujo? O sabujo parece ser um cão de caça. Eu não entendo muito de cachorro, não, gente, mas o que eu sei é que o sabujo é um cão de caça e nessa história as pessoas eram muito vigiadas, elas eram, sabe, ao mesmo tempo que parecia que elas tinham divertimento, elas eram vigiadas se elas saíssem daquilo ali que davam para elas, elas começavam a ser vigiadas. E o cachorro que vigiava era o sabujo, tá? Tinha um sabujo dentro do corpo de bombeiros também, inclusive foi um sabujo mecânico culpado do Montague ser descoberto. Eu vou contar por quê que ele foi descoberto. Ok, então eu falei sobre os personagens, vamos falar então sobre a ambientação, sobre o tempo. Essa história, ela é uma ficção científica, então não é dito o ano, não é dito o ano onde ela se passa, mas você percebe pela forma como as coisas são descritas, né? Um cachorro que é mecânico, é, o corpo de bombeiros não exercia mais o trabalho de apagar incêndios, porque as casas já tinham adquirido resistência contra incêndio. E aí os bombeiros perderam o posto, o emprego, e aí foi dado a eles uma nova função, que eu vou falar daqui a pouco o que era, mas acho que você já sabe, né, pelo início aqui do vídeo que eu falei. Que mais que dá a entender que é uma ficção científica, né? Dá a entender que é um tempo futurista, que é um tempo no futuro. Algumas coisas meio que tecnológicas, entende? Os helicópteros, eu não estou lembrada aqui em detalhes o que parece que é tecnológico, mas tem uns indícios, umas menções que a gente pensa assim, isso daqui não existe, isso aqui é ficção, né? Alguma coisa realmente voltada para o futuro. Agora, o que eu achei interessante é que tem algumas coisas que se parecem muito com o que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. Para nós não é o futuro, é o presente. Só que para o autor, quando ele escreveu, era um futuro e talvez uma coisa meio que inimaginável, uma coisa que dificilmente iria acontecer na cabeça dele, né? Talvez não aconteceria, então ele criou lá do jeito dele. Só que hoje a gente vê que aquilo que ele criou, que provavelmente foi do jeito dele, no fundo é real, não do jeitinho que ele imaginou, mas tem muito sentido. Quer ver um exemplo? Ele fala que dentro das casas, inclusive dentro da casa do Montague, tinha isso. Dentro das casas, nas paredes, haviam famílias. O que é isso, família, né? Não eram pessoas que moravam nas paredes, eram telonas, tá? Era como se fosse assim,
todas as paredes que cercam, todas as paredes aqui no cômodo, tem um ambiente paralelo, através de TV ou de holograma, onde eu posso ver outras pessoas, uma família, uma mãe, um pai, um irmão, um tio, vivendo. Assim como eu estou vivendo aqui na minha casa, tem as famílias vivendo lá na vida delas. E existe uma interação entre a gente. Eu acordo, dou bom dia para elas, aí daqui a pouco à noite vai ter um programa do Palhaço Branco, vai ter um show de não sei o que, de talento, de não sei o que lá, e eles falam comigo, oi Priscila, tudo bem, não sei o que. Então, gente, isso acontecia na história de Fahrenheit 451. E quem era ligadíssima nessas famílias era a Millie, Mildred, a esposa do Montag. Ela não se desligava disso, ela era viciada nesse negócio. A vida dela, então, era mais virtual. No livro, o autor não fala sobre vida virtual, sobre vida online, sobre internet, não. Mas a gente já entende que, aplicando a história aos dias de hoje, a Millie seria uma pessoa que vive 100%, 90% no virtual. E quantas pessoas não são assim hoje em dia, não é verdade? Quantas pessoas, para onde vão, estão lá com o celular na mão, acordam, já vai checar a rede social, já vai falar no WhatsApp. Outra coisa também que me fez lembrar dessas famílias lá da história, que ele fala, né, que estão lá na parede e tal, é o WhatsApp, porque o WhatsApp você tem os grupos, né? Então você fica lá o tempo todo conversando com as pessoas, interagindo e parará, parará. E é tudo virtual. Você não está vendo as pessoas. As pessoas conversam com você, você conversa com as pessoas, né? As publicações, as postagens de Instagram, você vai lá e interage. É assim, então na história tinha isso. Não era com esses nomes que a gente conhece hoje, mas era um outro, entendeu? Era um tipo de interação que não era real, era uma interação virtual. E a Millie, ela era totalmente ligada nisso. Aí chegava no horário de dormir, ela não conseguia dormir. Ela deitava na cama, ficava olhando para o teto. E outra coisa, ela não conversava com Montag. E todas as pessoas dessa sociedade que eram ligadas nesses negócios aí, nesse mundo paralelo, nesse mundo tecnológico virtual aí dentro de casa, elas não sabiam dialogar umas com as outras assim no pessoal, entendeu? Quando se encontravam, uma repetia o que a outra falava. Não havia assunto, como eu falei, era uma sociedade fútil. As pessoas não sabiam conversar, não tinham assunto, não tinham muitos estudos, não tinham muito conhecimento. Elas não sabiam questionar, elas não sabiam fazer perguntas. E é por isso que a personagem Clarice foi de extrema importância nessa história, porque foi ela que trouxe tudo isso para o Montag. Como ela encontrava o Montag no metrô, quando o Montag ia trabalhar, ele encontrava com a Clarice no metrô, no trem, na rua, na estação. E como os dois moravam perto um do outro, né, eles iam caminhando, voltavam caminhando, conversando. E como ela era muito curiosa e muito questionadora, ele não conseguia ficar quieto diante dela. Ele aprendeu a conversar com ela, porque a esposa dele não conversava. No trabalho dele era só ordem, ninguém conversava. Ele não sabia por que ele queimava livro, por que ele tinha que queimar livro. E isso tudo começou a fazer mais sentido, começou a vir com mais explicações para ele, porque a Clarice foi a luzinha, a lâmpadazinha que acendeu na cabeça dele. E aí o que acontece? A Mildred, ela também tinha uma outra mania alienada, que era de ficar com fone no ouvido. Eu tô falando fone, mas no livro não é fone que o autor chama. Ele chama de radioconcha. Imagina uma concha de praia, né? E a concha tem rádio, né? Tem voz que fica falando e tal. Era como se fosse você ficar ligado no podcast 24 horas por dia, ouvindo alguma coisa, alguma música. Então a Millie deitava e ficava lá com aquela rádio concha no ouvido. Então ela não conversava com o esposo dela, e quando o esposo dela tentava conversar, ela falava muito pouco, ela só dava respostas curtas. Ou seja, não existia uma vida normal dentro dessa casa e nem na casa das outras pessoas, né? Então a vida do Montag começou a dar uma reviravolta, começou a mudar depois que ele conheceu a Clarice. E a Clarice meio que fez meio não, né? Ela fez totalmente a semeadura, né? Ela jogou a sementinha lá na cabeça do Montag, desapareceu da história. Não vou dizer o que aconteceu com ela, senão eu vou dar spoiler. Eu quero que você leia o livro. E o Montag, ele
aquilo dali começou a germinar na vida dele, né? Começou tudo no pensamento, é aquilo, né? Que eu já falei no outro vídeo aqui sobre síndrome do pensamento acelerado. Tudo começa no pensamento. Pensamento, sentimento, comportamento. Então, começou aqui no pensamento do Montag, aí veio para o coração dele, a ponto dele perder o medo. Ele perdeu o medo de ser denunciado, de ser perseguido. Por quê? Ele começou a guardar os livros. Quando ele chegava numa casa, num lugar, para tocar fogo no livro, ele, ele levava um livro para casa para poder ler primeiro. O certo era, caso o cidadão apanhasse um livro, tinha que queimar. Podia até ler, podia até dar uma folheada, mas tinha que queimar depois, jogar no incinerador. Todas as casas tinham incinerador, tá? Só que o Montag não fazia isso. O Montag pegava o livro e guardava para ficar lendo. Então, quer dizer, aquilo que começou no pensamento dele já desceu para o coração, já foi para o sentimento dele, a ponto dele começar a cometer algumas pequenas loucuras. E por que, afinal de contas, você pode estar pensando aí, por que, afinal de contas, ninguém podia ler livro? Qual é o problema em ler livro? Qual é a malícia? O que um livro pode fazer de ruim na vida de uma pessoa? Então, gente, naquela sociedade de Fahrenheit 451, os livros eles eram os culpados por deixar as pessoas loucas, deixar as pessoas deprimidas. Por exemplo, se a pessoa fosse ler um romance, ou se a pessoa fosse estudar filosofia, ou se a pessoa fosse ler a Bíblia, as pessoas ficavam loucas, as pessoas ficavam fora de si, as pessoas começavam a pensar coisas sem sentido, as pessoas ficavam tristes, deprimidas, ou ansiosas, ou desesperadas. Essa era a desculpa, esse era o argumento esfarrapado, desculpa esfarrapada, que o governo, que o Estado dava para ninguém ler livro. E em troca, o que o Estado fazia com a população? Dava pão e circo, isso mesmo. Dava divertimento, entretenimento, não faltava, isso não faltava. Conhecimento, inteligência, questionamento, não, isso não existia, isso não podia acontecer. Mas diversão, entretenimento, coisinhas legais, o mundinho do faz de conta, tudinho cor-de-rosa, isso daí realmente existia. E existia gente que ia contra o Estado, existia, mas eles não poderiam morar dentro, sabe? Dentro ali da sociedade, nas grandes cidades, porque eles seriam vigiados facilmente. Eles seriam perseguidos, eles seriam mortos, teriam as casas incendiadas pelo corpo de bombeiros, tá? Então o corpo de bombeiros ele começou a ter outra função. Essa é uma característica das distopias. As coisas, as pessoas, as instituições, elas ganham novas funções e muitas vezes funções absurdas e para quê, né? Sem sentido. Para que o corpo de bombeiros tinha que tocar fogo nas casas que tivessem livros? Por quê? Porque se era proibido o livro, tá? Então, onde tinha livro, onde tinha gente infringindo a lei do Estado, Corpo de Bombeiros ia lá, era como se fosse uma polícia, né? Naquele livro do 1984, quem fazia isso era a polícia do pensamento. As pessoas não podiam pensar determinadas coisas, né? E no Fahrenheit 451, eram os bombeiros os responsáveis por fazer a limpeza, manter a ordem da população, do Estado. E o coitado Montag, ele estava no meio disso, porque ele fazia isso, não sabia por quê, ele só seguia as ordens. Mas quando a Clarice apareceu, quando ele começou a descobrir a verdade, aí ninguém segurou mais ele, porque ele era muito incansável. É uma característica desse personagem. Ele era incansável. Ele não pensava uma coisa e deixava aquilo morrer. Ele queria procurar as respostas. Ele queria achar as respostas para as perguntas dele que ninguém dava resposta para ele. Entende? Então, o que acontece? As pessoas que infringiam essa lei, elas não podiam morar lá dentro das cidades. Elas tinham que se afastar dos grandes centros urbanos e elas se tornavam tipo ermitões, elas moravam nas florestas, nas montanhas, elas tinham que sair dali do meio daquela vigilância toda. Tanto que no final da história, lá no finalzinho da história, o Montag conhece o tal grupo que eu disse aqui, que é um grupo de fora do sistema. Um grupo de pessoas que saíram do sistema, tá bom?
foram morar na mata, foram morar nas florestas, sempre fugindo para onde iam, carregavam as coisas deles, nunca deixavam pistas para ninguém descobrir, para ninguém mandar sabujo mecânico perseguindo, porque era assim, né? Quando foram perseguir o Montague, colocaram um sabujo mecânico para achar o rastro dele, né? Para ver se encontrava ele. Então, o Montague encontrou no final da história esse grupo, tá? E aí eu vou te dizer uma coisa: no final da história surge a guerra, tá? Eu não sei se é a Terceira Guerra Mundial, o autor não especifica, mas surge uma guerra porque a história da sociedade de Fahrenheit 451 começa a acontecer paralela a uma guerra. No contexto histórico entra uma guerra, quase no final da história. E é nessa época que o Montague se liberta do sistema, entende? Então, eu conto ou não conto agora o que aconteceu com a cidade?